Bem, gente, estamos aqui para mais uma aula. Lembrando que nas nossas duas últimas aulas abordamos, na primeira delas, as ideias, as teorias de Planck e de Einstein que levaram à quantização da radiação, à quantização da energia que era propagada por uma radiação eletromagnética. Posteriormente, na última aula, falamos da teoria de Bohr, onde este levou a ideia da quantização para dentro do átomo. Tanto a teoria de Planck e Einstein na radiação, quanto a teoria de Bohr, no caso do átomo, eles tinham essa qualidade maravilhosa de explicar aquilo que era verificado experimentalmente. No entanto, tanto um quanto o outro careciam, daquela capacidade de explicar realmente por que é que as coisas eram dessa forma, por que é que a energia e a órbita dos elétrons no átomo eram quantizados. Essa explicação vem agora, com a teoria de Louis de Broglie. Então, na aula de hoje, exatamente, vamos entrar com essa ideia do porquê é que ocorre essa quantização. Então vamos lá. O fim da velha mecânica quântica chegou naquele ponto, naquele beco sem saída, onde a mecânica quântica ela funcionava muito bem para explicar os fenômenos, mas ela pecava pela incapacidade de dar a razão, o porquê das coisas aconteciam dessa maneira. Então vamos lá partir para as ideias que levaram a essa explicação. Em primeiro lugar, essa questão de fenômenos ondulatórios e corpusculares. Quer dizer, o homem, rapidamente, ele conseguiu ter essa ideia de que havia ondas se propagando e partículas, corpos, se movimentando. Ao longo da história da física clássica, então tem esse fato, que os cientistas aceitavam que havia duas formas de propagação de energia, ou na forma de ondas, ou na forma de matéria em movimento. Dentre todos os fenômenos da natureza, um sempre desafiou esse entendimento dos cientistas. A questão da luz, quer dizer, os cientistas sempre tiveram a dúvida sobre qual seria a natureza da luz. A luz tinha essa natureza dual, quer dizer, uma coisa muito estranha. De um lado, com as equações de Marx e tudo, parecia muito claro que a luz era uma forma de onda eletromagnética. No entanto, com as teorias de Planck e de Einstein, aparentemente a luz tinha essa característica corpuscular, um feixe de fótons. E afinal, a luz é um feixe de partículas ou é uma onda? A explicação disso vem com um cientista, um jovem cientista francês chamado Louis de Broglie. O Louis de Broglie ele se convence que essa divisão dos fenômenos em ondulatórios e corpusculares é completamente artificial e que, na verdade, todos os corpos possuem essas duas características, essa dualidade onda-partícula. Então, não somente a luz ele tem essa dualidade, tem hora que parece um feixe de fótons e tem hora que parece uma onda eletromagnética. O de Broglie propõe também que o elétron possui essa característica dual. Não só o elétron, mas toda e qualquer partícula, próton, nêutron, átomos inteiros, todos eles possuiriam essa característica ondulatória também. E o de Broglie vai mais distante, mais à frente. O elétron, ele como partícula, sempre foi visto como uma partícula de massa m, carga q, e que poderia se movimentar com uma velocidade v. Então você define para o elétron, vendo o elétron como uma partícula, o momento linear p, que é igual a mv, e uma energia cinética, que seria igual a 1 meio de mv ao quadrado. Ora, isso é o elétron como sendo uma partícula. De Broglie propõe que se o elétron for visto como uma onda, ele então teria características de onda, portanto um comprimento de onda e uma frequência. A frequência da onda seria tal que satisfaz as ideias de Planck e de Einstein, ou seja, energia igual a h vezes a frequência então da onda de elétron seria a energia do elétron dividida por h. E o comprimento de onda lambda do elétron seria a constante Planck h dividida pelo momento linear do elétron. Com isso, o Louis de Broglie começa então a sua explicação de como é que seria o elétron como sendo uma onda. Pode parecer muito estranho, maluquice do de Broglie, um jovem, ele na época tinha 20 e poucos anos e somente a irresponsabilidade de um jovem poderia levar a propor uma coisa dessas. No entanto, o de Broglie, com essa ideia, ele faz algo fantástico. Ele consegue explicar o modelo atômico de Bohr. Explica perfeitamente os postulados de Bohr. E isso, então, contribui de forma marcante
para que a comunidade científica aceite a ideia de de Broglie da dualidade onda-partícula do elétron, né? O elétron permanece estável em certas órbitas sem emitir luz, porque nessas órbitas ele se estabelece na forma de ondas estacionárias. O que de Broglie fala é o seguinte: aquelas órbitas que o Bohr dizia que o elétron ficava sem emitir radiação são exatamente aquelas órbitas onde o comprimento da circunferência da órbita dá exatamente o comprimento necessário para se estabelecer uma onda estacionária. Todo estudante nessa altura já estudou a física ondulatória e sabe como é que é a onda estacionária. É uma forma de onda onde a energia não é propagada, ele fica armazenado. Então o elétron ficaria armazenado em certas órbitas do átomo na forma de ondas estacionárias. Pode parecer estranho, mas o incrível de tudo é que o segundo postulado de Bohr, exatamente aquele que fala da quantização do momento angular, bate exatamente com a condição de ressonância para uma onda se formar numa corda. Ou seja, de Broglie conseguia explicar com toda a perfeição o segundo postulado de Bohr, que é aquele que dá exatamente os raios das órbitas permitidas. O raio leva à circunferência, 2πr, e com isso temos aí as condições de ressonância sendo satisfeitas de forma perfeita. Com isso, o de Broglie chegava à ideia de por que é que essa quantização aparentemente acontecia. E vamos mais adiante. Experimentalmente, Davidson e Germer conseguem fazer uma experiência onde, com ondas de elétron, um feixe de elétrons, eles conseguem fazer exatamente a medida da figura de difração do feixe de elétrons, e a difração é claramente uma propriedade ondulatória, ou seja, o elétron tem uma característica ondulatória. Eles fazem exatamente usando o feixe sendo difratado por uma rede de átomos no material, num cristal de níquel. Bom, é isto que nós temos por hoje. Obrigado, até a próxima aula.